Meus amigos do canal, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um caos e hoje nós vamos contar a história de seu Antônio Farias. Ele que é um antigo aqui no estado de Rondônia. E ele me contou a história dele e eu faço questão de contar para vocês. Seu Antônio Farias é um mineiro. Ele quando veio para Rondônia, ele antes veio para o Pantanal, né? Aí ele morou uns 2 anos no Pantanal. Ele conta que quando ele chegou no Pantanal, ele tinha uns 20 anos. Um rapazão novo, né? Molecão ainda. E ali no Pantanal ele aprendeu a mexer com cavalo, né? Tocar boiada. Trabalhou ali uns 2 para 3 anos no Pantanal. E ele disse que no Pantanal ele gostava de dar umas caçadas, né? Aí ele gostava de armar umas pindas para pegar jacaré. Para pegar peixe e para pegar jacaré também, né? Mas diz ele que a vontade era mais para pegar jacaré. Porque ele vendia a pele do jacaré, né? Naquele tempo já era proibido, isso foi nos anos 70, mas ele vendia meio por debaixo dos panos por lá e diz ele que ainda ganhava um dinheirinho também com a pele do jacaré. Mas o foco dele mais era trabalhar em fazenda, né? Aí ele contou que aprendeu a armar lá esses negócios, né? Isso que é tipo um anzol de galho, mas lá ele chama pinda, né? Ele pegava jacaré lá de todo tamanho. Depois de uns quase 3 anos que ele estava lá no Pantanal, ele veio para Rondônia. Aí chegou aqui, já sabia mexer com gado, né? Tinha aprendido, né? Já sabia trabalhar e tal. Aí ele foi trabalhar em uma fazenda. E por um tal de seu Arnaldo. Aí você chegou na fazenda do seu Arnaldo, pediu um serviço e tal. E o homem estava precisando de vaqueiro, né? Ele devia ter seus 23 anos, rapazinho novo ainda. Aí seu Arnaldo tinha sofrido um acidente com a onça, né? Uma onça tava comendo os bezerros do seu Arnaldo e ele um dia foi dar uma rodada no gado e disse que ele viu lá uns urubu numa carniça. Ele foi lá, né? Disse que dar uma olhada para ver o que que era e quando ele chegou lá, rapaz, ele só viu quando uma onça pintada avançou em cima dele com o cavalo e tudo. E diz ele que o cavalo correu e ele não estava esperando, caiu. E a onça ainda deu uma ensarrabuinada nele ainda, mas não... Já estava meio retirado da carniça, a onça só deu um esfrega nele lá e saiu fora, né? Porque na verdade a onça, quando ela corre atrás de uma pessoa assim, que ela está comendo alguma carniça, ela não corre atrás para pegar, ela corre atrás para espantar, né? Como o cavalo correu e o seu Arnaldo caiu, que ela só deu uma zunhada nele, assim, umas rasgas, umas cortadas nas costas dele por ali. E largou dele, ele gritou também e tal, e disse que foi um sufoco danado, né? E eles que alinhou na carreira pro lado da sede da fazenda, o fazendeiro. Chegou na fazenda assustado e tal, todo cortado de unha, mas não tinha mordida, a onça não chegou a pegar ele para matar, a onça só queria só espantar ele dali, né? Mas aquilo ali já foi suficiente para ele assustar, né? E ficou com medo e não estava nem nos pastos mais com medo da onça. E seu Arnaldo chegou, o seu Antônio Faria chegou na fazenda e pediu um serviço. Aí seu Arnaldo já contou para ele a história também. Falou, ó, eu tô precisando de um vaqueiro aí e tal, porque meu vaqueiro saiu e eu fui dar uma olhada no gado esses dias e deu um acidente aí comigo. E eu tô precisando de um cara, só o cara tem que ter coragem. Aí seu Arnaldo, seu Antônio Faria falou assim, rapaz, eu medo não tenho não, porque eu não vou mexer com onça, né? Eu vou cuidar do gado, né? Mas ele foi ajudar a mexer com gado. Já tinha um vaqueiro lá também, aí 2, né? E o seu Arnaldo ainda falou, ó, o cara que matar essa onça aí eu pago bem pago. Mas o seu Antônio Faria, ele conta que ele não tinha coragem de matar onça não, ele era rapazão novo, ele gostava muito de pegar era jacaré, né? Lá tinha aprendido no pegar jacaré na pinda, né? Ou melhor, no anzol de galho, vamos dizer assim. Aí trabalhando na fazenda e tal, e ele começou a gostar da filha do seu Arnaldo. O seu Arnaldo tinha uma mocinha de uns 18 anos.
E o seu Antônio Farias começou a gostar daquela menina, né? Menina muito educada, muito gente boa. E ele notou que a menina gostava dele também. Só que o velho Arnaldo, mas não queria nem saber, né? Nem imaginava que quando a filha dele começava a conversar com o peão, o velho já dava um corte nela, né? Já chamava atenção. Esses velhos antigamente, antigo, queria que as filhas namorassem com um filho de fazendeiro, que nem ele, né? Eles não preocupavam com estudar a filha, eles se preocupavam no casamento, né? E então jamais o seu Antônio tinha moral de falar com ele, de namorar com a filha dele, né? Mas ele notou que a menina gostava dele. Aí sempre conversava e tal, às vezes ele falava alguma coisinha, a menina meio saía fora, mas ele sentia que ela gostava dele. Ela só tinha medo do pai dela, né? Porque ele também era muito rodado, né? Aí diz ele que um dia ela falou para ele, falou, oh, você podia matar essa onça aí pro meu pai. Essa onça quase matou meu pai aí. E se você matasse essa onça para ele aí, você ia fazer uma moral muito grande com ele, hein? Isso que ela falou para seu Antônio, né? Mas seu Antônio era molecão novo, diz ele que tinha era medo de onça. Rapaz, eu mexi com onça, é doido. Mas ele falou para a menina que uma hora ele matava essa onça. Que a hora que ela pegasse uma vaca lá de novo, que ele ia matar essa onça. Mas ele falava aquilo da boca para fora, mas a intenção dele, diz ele, que era arrumar um caçador, né, para matar e tal. Aí diz ele que um dia ele estava pescando na beira do rio e ele viu um arrastado assim tipo assim, um jacaré que passou arrastando o rabo ali, mas um jacaré gigante, vamos dizer assim. Porque o jacaré normal que ele conhecia não dava um rastro daquele tamanho, né? E seu Antônio diz ele que teve uma ideia, falou, rapaz, eu sei armar uns anzol para pegar jacaré e eu vou armar umas pindas aqui para pegar esse jacaré. Aí diz ele que ainda tinha uns anzolzão grande que ele tinha trazido do Pantanal. E ele foi e arrumou um cabinho de aço, que ele falou, é um jacaré, como é que fala? Um jacaré-açu, né? Tem que amarrar bem amarrado, né? Ele arrumou um cabinho de aço, sabe onde é que tinha um cabinho de aço fino? Acho que pegou lá na fazenda mesmo. E fez um amarradinho bem feito e levou aquele anzolão. Aí diz ele que pegou um peixe ainda vivo e agarrou naquele anzolão, um peixe de mais de quilo. E o peixe ficou vivo, né? Nadando ali na beira da água. E ele jogou bem no rasinho, amarrou aquele trem num galho de pau. Que ele imaginou, o jacaré-açu vai pegar aqui e vai ficar pego, né? Porque do jeito que pega um comum, um jacaré pequeno, para pegar um grande, né? Aí disse ele que era num dia de sábado, ele armou aquele trem lá e foi embora para casa. E ficou com sentido naquilo, né? Falou, amanhã cedo eu volto lá. Quem sabe eu não peguei esse jacaré-açu. Acho que no outro dia cedinho, ele foi lá na armadilha dele, na pinda dele lá. Tinha pegado, tava pego uma onça. Bem, a onça preta, bem a onça que tinha dado uma sarrabuiada lá no seu Arnaldo, né? Quando ele chegou lá, tava aquela onça presa naquele anzol, ele conheceu que tava pega, né? Ele foi de ponta, de pé, rapaz, que a onça tentava sair assim, forçava e não saía, tava agarrada, amarrada mesmo. O anzolão pega na boca, né, e trava ali por dentro. Aí ele falou, rapaz, vou em casa buscar a minha espingardinha. Ele tinha uma espingardinha de socar pela boca, que era de matar passarinho por ali. Ele falou, eu vou vir matar essa onça, rapaz, vou fazer uma moral com o fazendeiro. Aí que ele vazou para o barraco dele, né? Só que quando ele chegou no barraco dele, ele mudou de ideia. Ele falou, rapaz, se eu for lá e matar essa onça com essa espingarda, o fazendeiro vai desconfiar que essa onça, e eu vou inventar outra história. Aí diz ele que, a malandragem do velho, diz ele que foi lá na fazenda, chamou o seu Arnaldo, falou, rapaz, a onça que correu atrás do senhor lá no mato, eu vi ela lá na beira do rio, caçando umas capivaras. E eu queria que o senhor me arrumasse a 16, que eu ia lá dar um jeito nela. Aí o velho falou, rapaz, mas se você for lá é bom, mas só que você se cuida, essa onça é muito perigosa. Ele falou, não, senhor, eu sou acostumado lá no Pantanal matar onça. Eu mato eu vou no rastro, eu vou seguindo ela no rastro e
E na hora que ela dá uma oportunidade, eu atiro. Ué, Bernardo, se você quiser ir, então você vai. Deu as pingardonas para ele, uns cartuchão carregados. E dizia ele que alinhou lá para a beira do rio. Mas a onça já estava pega, já estava amarrada, né? Era só chegar e atirar, né? Aí ele que deu um tempo, esperou mais uma meia hora para justificar que ele estava caçando a onça, né? Daqui a pouco disse que ele arrastou o dedo lá, pé. Rapaz, ele meteu aquela espingarda no pé do vidro da onça e deu um tiro, né? Ah, mas a onça estava amarrada. Aí ele conta que a onça deu uns pulos, rapaz, pra cima e tal, e ele com medo dela escapar, né? Que essa bicha pode escapar, ir embora e eu ainda perder a fama, né? Aí ele trocou o cartucho, foi no meio da testa, aí, que acho que nem tava precisando mais, mas a cabeça da onça disse que virou um fiapo. Um tiro no pé do vidro e outro no meio da testa, matou a onça. Aí ele foi lá, arrancou aquele anzol da boca da onça, né? Aquele cabo que ele tinha amarrado lá no cabinho de aço fininho, mas era um cabinho. E pegou aquele trem, escondeu por lá, deu mais um tempo e foi lá na fazenda. Chegou lá e falou: ô, seu Arnaldo, e a onça que tava perseguindo o senhor lá, eu matei ela, tá? Tá lá na beira do rio, mano. O fazendeiro falou: você tá doido, rapaz? Que conversa é essa? Eu escutei os tiros aí, 2 tirão de 16, não dava 1000 metros da beira do rio. Falou: pois é, que deu um tiro no pé do vidro dela, ela me encarou lá, eu dei mais um no meio da testa, e ela não aguentou não. Eu queria que o senhor fosse lá ajudar eu a buscar, para nós tirar o couro. Aí o seu Arnaldo falou: não, mas vamos lá, uai. Mas daí era muito grande, né, a onça, arrumaram mais 2 companheiros, aí foram em 4. Dizer quando chegou lá, a onçona morta. Mas o seu Arnaldo não sabia o que fazia com ele, hein? Rapaz, como é que você matou essa onça, moço? Conta aí como é que foi. Aí ele contava, dizia ele que... Ele contava assim: rapaz, eu cheguei lá, rapaz, eu vi as capivaras piando, eu já me escondi. E fui negaciando ela. E ela incutida com as capivaras, e eu atrás. Aí quando ela deu uma bobeirinha, rapaz, eu fui no meio do pé do vidro dela e mandei um tiro. Aí ela virou para me encarar, para vir em mim, eu mandei outro no meio da testa. Espingarda do Vera, 2 canos. Ah, mas quem é que é duvidar da conversa do seu Antônio se só tava ele lá, né? Rapaz, que foi aquela fama, menina. Ah, pegaram aquela onça, disse que amarraram os 4 pés, ponharam num varão, e 2 na frente, 2 atrás. A onça era grande, a onça de 130 quilos. E lá veio com aquela onça para a fazenda, e ele contava assim, que ele não queria tirar o couro da onça lá no mato, que ele queria que a filha do velho visse a onça, né? Que era para mostrar que ele era o cara, né? O matador da onça mesmo. Paz, aí que levaram essa onça lá para a fazenda, e juntou gente para ver. E o velho Arnaldo já inventou de assar uma carne. Diz que aquele dia foi festa. E cachaça, e pinga. Naquele tempo o pessoal tomava muito era pinga, né? E disse que foi festa, menino. E ó, os caras iam perguntar para ele: como é que foi, Antônio, que você matou a onça? Aí ele contava. Aí dizia ele que enfeitava mais ainda o trem. Aí ele ficou famoso. Rapaz, e engraçado, dizia ele que a partir daquele dia, o seu Arnaldo passou a ser amigo dele, passou a gostar dele. Antes não dava nem trela para ele. Diz que era Antônio para lá, Antônio para cá. E ele foi se aproximando da filha do velho. Ele já sabia que a menina gostava dele, e ele também, né? Ele tinha lá seus 23 anos também. Molecão novo, trabalhador. Aí dizia ele que caprichou ele na fazenda. Tudo que o velho precisava era no jeito, estava na hora, ele fazia. Fechar um gado, ele estava pronto. Disse que ele virou o Esteila. E o resultado, acabou casando com a filha do seu Arnaldo. Aí ele conta que essa história, ele levou mais de 10 anos para ele contar para a própria mulher dele como é que foi a verdade. Porque a verdade mesmo ele escondeu por mais de 10 anos. Disse ele que tinha medo de contar e perder a fama, né? Ele fala que a menina só casou com ele por causa da onça. A menina talvez não, né? Mas eu acho que o velho sim, né? Acho que só... E esse é o caso de seu Antônio Farias. Seu Antônio, obrigado aí pelo caso. Ele mandou esse causinho para mim, eu contei aí. E quem gostou, gente, dá um joinha aí, beleza? Esse caso é um caso verdadeiro que aconteceu aqui no estado de Rondônia. Isso foi lá pelos anos 70.
E seu Antônio Farias ainda é vivo e forte, trabalhador e fazendeiro hoje. Será que o velho é fraco? Mas valeu, gente. Quem gostou, dá um joinha aí, beleza? E vamos para outro caos.